Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a campanha Setembro Amarelo vem para prevenir e reduzir os números de suicídios no país. Para falar sobre essa triste realidade, conversamos hoje com a psicóloga Fernanda Ubbiali Migliorin. Oi, Fernanda, tudo bem com você? Tudo bem, Jandra? É um prazer estar aqui novamente conversando com você. Prazer é sempre nosso. Fernanda, é um assunto muito delicado falar sobre suicídio, né? E como lidar com isso? Como que a gente consegue trabalhar isso com as pessoas? Olha, Jandra, realmente, o suicídio é um tema dos mais delicados, inclusive em terapia, porque o papel do terapeuta com uma pessoa que tentou suicídio ou tem uma ideação suicida, não é um papel tão simples, não é como o papel do médico, não é como o papel do religioso, não é como o papel do sociólogo que vai tentar entender como isso funciona na coletividade. Então, falar sobre suicídio ainda gera um pouco de desconforto, mas é um assunto muito importante. Delicado por quê? Porque a gente não está acostumado a falar sobre morte. E a gente não pode esquecer que vida está muito atrelada à morte, né? A única certeza da vida que a gente tem é da morte. E pensar em tirar a própria vida ainda é um tabu. Dessa forma, falar sobre tentativa ou ideação suicida traz para as pessoas uma percepção de que a gente está trazendo isso para a ideia da pessoa, para o imaginário da pessoa, quando na verdade é o contrário, né? A função do terapeuta não é julgar o suicídio em si. A função do terapeuta não é achá-lo nem certo nem errado, nem condenar nem perdoar o suicídio. A primeira coisa que precisa ser feita é compreender o fato. É uma realidade psicológica, como você falou, o Setembro Amarelo está aí para lidar com a prevenção, principalmente, mas se a gente não fala sobre isso, a gente coloca isso para debaixo do tapete. E colocar para debaixo do tapete é pior, porque isso não ajuda ninguém, nem muito menos a pessoa que tem a ideação suicida, a entender as funções e a razão dessa ideia, desse pensamento, dessas tentativas. Colocar para embaixo do tapete, a gente só vai acumulando sujeira, né? E não vai limpando de verdade. Acho que a gente ainda tem uma cultura mesmo de o que é tabu, a gente esconde, a gente não entende, vamos evitar de falar disso para não trazer a ideia na cabeça da pessoa. E hoje em dia, Giandre, a gente está muito acostumado com uma morte higienizada, né? Antigamente, as pessoas talvez não falassem tanto sobre a morte, mas vivenciavam isso. As pessoas eram veladas dentro de casa. Em alguns países, como o México, por exemplo, existe o Dia dos Mortos, é um dia de celebração. Na maioria dos países ocidentais, e o Brasil está incluído, isso não é falado, isso não é vivenciado. Então a morte por si só já é um tabu, é como se a gente ignorasse a existência dela. E quando vem alguém que fala sobre um desejo de findar a própria vida, isso assusta, é compreensível. Mas se a gente não fala e coloca para debaixo do tapete, aquilo vai criando, vai se amontoando e em algum momento isso explode. Não podemos esquecer, qualquer conversa sobre morte, ela vai para além da morte física. E dentro de terapia, o próprio terapeuta precisa ter essa consciência, porque é uma responsabilidade do terapeuta entrar nessa história, entrar nessa ideia junto com o cliente, o paciente. Sem julgamentos, mas principalmente entendendo a que veio essa ideia de morte. A gente trabalha muito com morte física, quando a gente fala em prevenção de suicídio, né, Giandra? Mas em psicoterapia a gente tem que trabalhar a morte simbólica. Tudo que a gente faz na vida demanda uma morte.
Acho que é muito claro a gente perceber que a gente morre um pouquinho todo dia. Nascer implica morrer. Então, as nossas células morrem todos os dias, a nossa pele morre todos os dias para dar lugar à outra. Então, quando a gente ignora ou não fala sobre o suicídio, a gente está ignorando que a vida precisa acontecer a partir de uma morte. Então, o trabalho do terapeuta, né, eu vou falar do meu trabalho, que é o trabalho da psicoterapia, não é puramente de prevenção à morte física. Para prevenir a morte física, a gente precisa lidar com a morte simbólica. Quando a gente falou sobre viver dói, né, a gente falou um pouco sobre o sofrimento de crescer. O sofrimento de crescer demanda algumas mortes simbólicas. A morte da criança, para o adulto aparecer, a morte da fragilidade para a força aparecer. E isso demanda um certo sofrimento. Não dá para a gente esperar, imaginar ou desejar que a vida aconteça, o crescimento aconteça por uma pura adição, né? Então, eu vou crescer porque eu vou ganhar altura, porque eu vou ganhar tamanho, eu vou crescer porque eu vou aprender as coisas. Todo crescimento precisa de um sacrifício e uma morte simbólica. E é dentro desse sacrifício e morte simbólica que o terapeuta vai trabalhar com o paciente essa ideia de tentativa de limar um sofrimento, né? Quando a gente fala de tentativa de suicídio, a gente está falando de sofrimentos incalculáveis, sofrimentos muito difíceis de lidar. É uma tentativa de limar o sofrimento. Então, para poder lidar com o suicídio, a gente precisa entender esse sofrimento e entender o que está travado nesse crescimento também. Fernanda, normalmente quando a pessoa está em depressão, ela se vê em uma situação sem conseguir visualizar um caminho pela frente. E muitos desses casos terminam com um suicídio. Pela sua experiência, o que faz a pessoa tomar essa decisão? Bom, gente, quando a gente fala em suicídio dentro da psicoterapia, a gente está falando da individualidade, né? Então, cada sentido é um sentido diferente. Mas a gente pode, genericamente, dizer que o que leva a pessoa às vias de fato do suicídio, à morte física pelo suicídio, é uma desesperança e uma sensação de que a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande que ele é impossível de se lidar, né? E existe aí, na verdade, e o terapeuta precisa compreender e entender e entrar nessa questão quando existe aí uma tentativa ou uma ideação suicida, que há uma confusão muito grande entre o lado de dentro e o lado de fora da pessoa. Então, existe uma percepção, às vezes, que as coisas que acontecem de fora, elas são idênticas ao que acontece dentro da gente. E, na verdade, não. Quando a gente fala da questão da morte simbólica, é exatamente entender o que é de dentro e o que é de fora. Né? Como a gente vivencia o nosso lado interior, também influi na nossa vida exterior, e o exterior também influi na nossa vida interior. Mas a gente precisa entender e ajudar o cliente ou o paciente a destravar, a descongelar. Quando uma pessoa se vê desesperançosa da vida, ela não consegue ver alternativas do lado de fora. Então, é isso que eu chamo de confusão. E o papel do terapeuta nessa hora, a gente está falando aqui do terapeuta porque a minha experiência de trabalho é de se aproximar do problema do suicídio, é compreender a vida. Para compreender a vida, a gente precisa compreender o sentido da morte. Então, se é uma fuga, se é um desejo de acabar com os problemas, é um desejo de parar a dor, né? Que outras formas a pessoa pode elaborar isso internamente? Porque quando a gente fala de terapia, a gente fala do espelho, né? O terapeuta, ele é o espelho daquela pessoa. A pessoa precisa desse espelho para entender como descongelar, como sair desse lugar de sofrimento e como entender que função tem a morte simbólica, porque às vezes a pessoa não está dando conta de fazer essa morte. Sabe a morte da infância, por exemplo, igual eu falei mais cedo, né?
deixar de ser criança para ser adulto. E a gente já falou que crescer é difícil, crescer demanda criar outras ferramentas para lidar com a vida. Então, quando a gente tem essa confusão entre eu quero permanecer ou eu preciso permanecer criança no mundo em que eu sou adulto, a depressão acontece, a desesperança acontece e a ideia suicida pode aparecer. Fernanda, além do tratamento terapêutico com o psicoterapeuta, há necessidade também de medicação, de um tratamento com o médico, não precisa? Sim. Na maioria dos casos, o tratamento medicamentoso ele é muito importante para ajudar essa pessoa a lidar com esse processo depressivo, com essa percepção, às vezes, distorcida da realidade que ela vive, porque o remédio ajuda, né? A medicação ajuda a pessoa a sair, às vezes, dessa paralisação que ela está, desse lugar de não conseguir reagir. Quando a gente fala, por exemplo, de depressão, a gente está falando de falta de vitalidade. E falta de vitalidade, às vezes, não conseguir nem sair da cama. O que precisa também um cuidado extra, porque as pessoas, às vezes, que estão em depressão muito profunda e têm a ideação suicida, quando começa a sentir mais força, podem acabar tentando o suicídio, acabar tentando o suicídio. Mas a gente não pode esquecer que esse processo ele acontece, né, multidisciplinar, e mais do que isso. Quando a gente fala em família, esse processo também precisa do apoio da família. A gente não pode esquecer que alguns casos de suicídio falam desse momento que a gente vive de solidão, né? Momento de desesperança, de dúvida, de incerteza. Porém, quando a gente tem alguém que nos apoia e alguém que pode nos ajudar, isso pode clarear um pouco essa tal de desesperança e trazer um pouco de alento, porque a vida nunca vai ser perfeita. A vida não é um arco-íris, mas a vida pode nos ensinar, dentro das dificuldades dela, a ter uma certa reverência à vida, né? A gente não pode esquecer também, Jeandre, que esse ímpeto, às vezes, da morte, ele também é um anseio por transformação rápida. Então, quando a gente falou ali atrás que a pessoa quer acabar com a dor, acabar com o sofrimento, é um anseio de uma transformação rápida. E as transformações rápidas normalmente não acontecem. Elas são graduais, porém a gente precisa olhar para esse lugar de potência, que é o ímpeto da transformação, né? Quando a gente fala da morte simbólica, a gente fala disso. Algo precisa deixar de acontecer para dar espaço para algo novo. Então, a ideia de se eu perder a minha vida, se eu não estiver mais aqui, as coisas acabam, talvez seja uma ideia errônea. Provavelmente é uma ideia errônea de que, ao acabar isso, eu não vou mais sofrer. Ok. Mas e toda a potência, né? A gente precisa tentar olhar para o paciente e ajudar o paciente, o cliente, a ver que dentro dessa ideia tem potência, tem mudança, tem transformação. E produzir o novo precisa de uma força criativa que, entre aspas, mata o que é velho, mata o que não funciona mais. Então, quando eu falo de confusão, eu falo nesse sentido. Entender que a ideia suicida, na maioria dos casos, é uma tentativa mais de transformação do que de encerramento de vida. Claro que a gente tem que entender também que, como todo método e todo processo e todo trabalho, existe um certo fracasso em algumas situações. A gente não tem o poder da vida. A gente não tem o poder nem da vida nem da morte das pessoas. Então, é preciso entender que em algumas situações, acho que é importante para quem trabalha com terapia e com famílias de pessoas que se suicidaram, que perderam a vida nesse sentido, é ajudar a família a entender as limitações que o externo tem, né? Que as outras pessoas têm, para poder lidar com essa dor, lidar com a dor no limite, do que a gente poderia chamar, entre aspas, de fracasso, porque a gente não tem o poder de curar, né, todo mundo. Fernanda, pode ser que tenhamos ouvintes que estejam com a ideia fixa de colocar fim à própria vida. Pode
pode ser que tenhamos ouvintes que já tentaram colocar fim à própria vida. O que você falaria para eles? Bom, primeiramente, Jandre, é que é possível um entendimento diferente. É possível encontrar uma alternativa. Em todos os casos, não sei, mas que ao tentar entender um processo de mudança, ao tentar compreender que a mudança e a morte acontece mais dentro do que fora, existe uma esperança, existe uma possibilidade de renovação, né? Eu gosto muito de uma metáfora, né? Que quando a gente pensa nos animais que trocam de pele, né? É um processo desconfortável e difícil, e às vezes é doloroso. E coloca em risco, né? Uma cobra sem pele, ou um animal que tem um exoesqueleto, que vai, né, trocar esse exoesqueleto, ele fica exposto, ele fica sem proteção. Mas é exatamente esse processo de exposição e de não proteção que vai trazer ele a possibilidade de crescer, né? Crescer, quando a gente fala da cobra, ou sei lá, do caranguejo, é crescer fisicamente e se fortalecer a partir disso. Então, principalmente quando a gente fala com jovens, é que o processo de crescimento, ele demanda que a gente tire um pouco da proteção. Mas quando a gente fala de pessoas, que essas pequenas mortes, essas mortes simbólicas, não se misturem com a vida real, a vida externa. A vida já é dolorida por si mesma, a vida não é algo, como eu falei, né, um arco-íris, ela não é cor-de-rosa. Então, quando a gente consegue sair dessa pele, sair dessa casca, a gente consegue crescer na medida que a gente precisa. E entender que vida e morte se contêm mutuamente. Elas fazem parte da vida. Não falar sobre a morte é ignorar a vida. E, se você me permitir, eu acho que a gente pode pensar também em como falar com os pais ou as famílias que estão passando por isso, né? Claro, seria até uma próxima pergunta que eu ia fazer, já pode emendar. Como é que eu observo, né, que o meu filho, a minha filha ou alguém da minha família está passando por isso? Primeiramente, perceber o sofrimento dessa pessoa. Às vezes uma inadequação com a vida, esse descompasso entre quem eu sou e o momento da vida que eu estou vivendo. Segundo, é poder conversar, né? Hoje em dia a gente fala tanto de liberdades e de possibilidades, mas às vezes a gente evita determinadas conversas que são desconfortáveis. A gente precisa falar do que é desconfortável. E ao falar das incertezas, das dúvidas, os filhos ou os outros familiares podem perceber que ele não está sozinho nessas incertezas, nessas dúvidas, nesses questionamentos. Então, conversar, né? E o terceiro ponto é, algumas pessoas mudam de comportamento, mas as pessoas que têm uma intenção fixa e definida, elas tendem a chegar num processo de tranquilidade. Alguns tipos de suicídio são pelo impulso, né? Principalmente quando a gente fala da adolescência. Mas depois de uma certa idade, quando a pessoa tem essa ideia fixa, ela tende a parecer tranquila. Então, se a pessoa estava num processo de estresse e de repente acalmou, né, ficou tranquila demais, isso também pode ser um questionamento. Mas antes de tudo, compreender, não julgar, entender que é um fato importante e necessário para a vida, né? E sempre que necessário, buscar a ajuda de um profissional, buscar a ajuda de um psicoterapeuta, buscar uma ajuda médica, entender que o significado individual de tirar a vida precisa ser falado, precisa ser colocado, porque aí a confusão pode findar, né? A confusão pode abrir espaço para potencialidade e para mudança. Bom, Jandro, eu queria aproveitar, então, se você me permitir, eu ler um poema do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é o meu poeta favorito, e o Fernando Pessoa tem, acho que nos poemas dele, uma melancolia que é muito inerente à vida e importante, né? Ele fala de vida, ele fala de morte, e ele tem uma sensibilidade para pensar essas coisas que a gente acredita que são duais, são opostas, mas na verdade são complementares, que às vezes falta no nosso dia a dia para a gente poder abarcar
né? A completude de vida e morte. Posso ler? Fica à vontade. Tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa, e porque passa, morre. Tudo quanto vive, perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. Fernando Pessoa. Com essa mensagem, a gente encerra mais uma conversa aleatória. Quero agradecer mais uma vez a você, Fernanda, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo a conversar conosco. Eu que agradeço, Geandra. Acho que é um tema, como a gente falou no começo, bastante delicado, mas que precisa ser falado. A gente precisa colocar em pauta aquilo que é difícil. E exatamente porque é difícil, precisa ser dito. Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, @FaleComGeandre. Vai lá!